Olá pessoal, aqui é o professor Felipe e vim trazer hoje para vocês mais um episódio do nosso podcast Na Onda do Campus. Hoje a gente vai trazer a professora Rita falando sobre arquitetura social. Então acompanha lá para a gente ver como é que funciona isso. Opa, tudo bom, gente? Esse é o quarto episódio do nosso podcast Na Onda do Campus. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a arquitetura dentro da sociedade, arquitetura social, urbanismo social, e contar como que a gente não, as pessoas veem a nossa profissão no modo geral. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, obrigado pela presença, professora Rita Patron. A gente agradece muito você vir aqui para conversar com a gente. Se quiser, você pode dar uma introdução sobre você, falar um pouquinho da sua carreira, graduação, o quanto tempo você quiser falar sobre isso. Tá bom. Muito obrigada pelo convite, André. Obrigada ao convite, né, para quem produz e faz o podcast. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre arquitetura. Falar um pouquinho sobre mim, então, né? Meu nome é Rita Patron, eu sou arquiteta, tenho aí mais de 20 anos, acho. Eu sou formada no Rio Grande do Sul, pela Universidade Federal de Pelotas. Eu tenho mestrado em Teoria e História da Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu tenho doutorado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Durante a minha trajetória, eu morei muitos anos fora, ao todo quase 7 anos na Espanha, onde eu também trabalhava como arquiteta, né? Trabalhei num escritório de arquitetura. E eu achei interessante esse convite para falar um pouquinho sobre arquitetura, porque essa semana eu vi um print, né, que me chamou muito a atenção. Que falava sobre o curso de arquitetura, que o curso de arquitetura é um curso em que a gente estuda problemas sociais, a gente fala sobre a sociedade, a gente fala sobre mudanças climáticas, a gente fala sobre urbanismo, a gente estuda problemas sociais, mas quando as pessoas se formam, e acredito eu, era um tweet, digamos assim, porque eu me nego a chamar X, era um tweet de alguém recém-formado que falou exatamente isso, mas que quando você se forma, você vai fazer projeto de dormitório para o Enzo, para a Valentina e para o Bento. Bom, enfim, e aquilo me deixou um tanto reflexiva, porque a arquitetura não é isso, também é isso. Nada contra fazer quartos para crianças, eu já fiz muitos, né? O que me incomoda é a falta de conhecimento da sociedade sobre o que um arquiteto faz e sobre o que a arquitetura abrange. Mas eu não culpo as pessoas. Muitas vezes eu culpo nós, né? Eu culpo a nós próprios arquitetos, que não damos a devida importância da nossa profissão e não damos a devida importância do que nós fazemos, e como consequência, a sociedade não sabe o Sim, que a gente faz. Então, a sociedade acha, né, ainda está presa em conceitos como contratar um arquiteto é muito caro, o arquiteto ele vai me levar em lojas caras que eu não vou sim, poder pagar, o arquiteto vai criar coisas que eu não vou poder fazer, e isso distancia bastante do que a gente estuda e do que a gente traz, né, dentro da universidade. E a minha questão, né, o fato em que eu fiquei pensando sobre isso, é justamente até que ponto as pessoas conhecem arquitetura e até que ponto os próprios arquitetos conhecem, né, esse leque tão grande de atuação que nós sim. temos, né, esse leque tão grande que a profissão nos proporciona, que estão ficando restritos a fazer pequenos projetos, né? E uma coisa que vocês sabem, né, que eu brigo muito quando alguém se refere, né? Eu estou aqui arrumando aqui o projetinho, nunca, jamais, em tempo algum, chamar projeto de projetinho, né? Porque nós lidamos com o lado do cérebro que pensa muito, que cria, que faz muitas coisas, e me incomoda muito quando a gente diminui aquilo que nós fazemos. E eu fiquei realmente pensativa, né? Porque a arquitetura é bem mais do que só fazer, né, um Sim, pequeno projeto, né, o sim. projeto dos quartos. Aquela coisa daquela casinha moderna que a gente vê nos condomínios fechados, eu acho aquilo uma coisa, acho que foge um pouco do que a arquitetura abrange, né? Porque a nossa profissão, ela, querendo ou não, ela vai para muitos lados que envolvem mais do que só um projeto de interiores ou algo que a gente encontra
no arquitetônico em si. Eu imagino que isso também venha do mercado, da forma como a arquitetura é traduzida para o mercado, para as pessoas imaginarem ela como, sei lá, o projeto, e também para quem é a arquitetura. Porque existe aquela coisa do eu não vou pagar um arquiteto porque é muito caro, porque eu vou pagar 7.000 num projeto para fazer o interior da minha casa. Às vezes o pedreiro, o seu Zé, consegue fazer isso. O seu Zé, o seu João e o É, seu eles fazem, ele é bom, né? claramente, claramente. Mas em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, as pessoas vão precisar de um Sim, arquiteto, né? Porque o arquiteto, ele, se a gente resumir tudo o que nós fazemos espaços para as pessoas viverem melhor. Sejam esses espaços internos, externos, na cidade, onde quer que seja, nós fazemos espaços para as pessoas viverem melhor. Por quê? Porque nós temos noção de ergonomia, de dimensionamento, né, de medida do corpo humano, né, de diferenças, né, culturais, de diferenças climáticas, de diferenças da própria sociedade, né? hum, E a gente vê muita coisa, eu sempre brinco, né? Internet, se a gente não souber olhar com olhos críticos, né? Ela é uma terra livre, né? Uma terra sem sim, lei, e você acaba vendo muitas coisas, né? E até você falou agora, né? Casa de condomínio, né? Que são todas iguais. Muitas vezes a gente vê casas pasteurizadas que se transformam absolutamente todas iguais, porque aquela palavra que eu odeio, né? Tendência. Porque arquitetura não é uma coisa que amanhã ou depois você troca, sim, nossa, vou mudar aqui, vou trocar. Não. Então, essa coisa da tendência, essa coisa do que está se usando, do que se faz, isso foge um pouco, né, de uma preocupação maior, mais holística com as pessoas, com quem vai viver, quem vai usar os espaços, quem vai circular, quem vai usufruir sim. daquele projeto. E não só, né, essa coisa da casa, né, da questão pasteurizada, né, mas tem todo uma outra visão que você, inclusive, tocou no ponto, né? O que que o mercado nos Uhum. exige, né? Quem é o mercado? Quem é o mercado? Quem são as Ótimo. pessoas, né? Quem é o mercado? Então, por que que eu não posso fazer uma arquitetura excelente social? Porque eu preciso, porque todo mundo na vida tem boleto para pagar, isso claramente. Mas eu preciso viver. Ótimo, você precisa viver, mas todos nós precisamos viver. Uhum. Todos nós, todas as pessoas têm que viver em condições dignas, né? A gente vive num país em que vai agora sediar um evento internacional, cuja cidade, 80% da população não tem esgoto. Você está se referindo à COP30 de Belém? Exatamente, Uhum. exatamente. Mas não precisamos ir longe. Se a gente for na periferia de Curitiba, a gente também não Também tem acho. esgoto. A gente também não tem esgoto, também não tem água encanada, né? E isso compete à nossa profissão. Mas não, nós não vamos resolver os problemas do mundo, nós não vamos trabalhar, né, Uhum. como assistente social, né? E também existe uma confusão muito grande. Arquitetura como assistente social. Não. Arquiteto, ele faz projeto, ele faz planejamento, ele faz espaços, ele cria espaços. Sim. Só Uhum. que não é uma coisa assim, eu não vou resolver os problemas do mundo, mas eu posso mitigar. E a maneira como eu posso mitigar é entendendo, né, que a sociedade ou esse mercado, como a Uhum. gente fala, desconhece a nossa profissão. Sim. É interessante você comentar disso da COP30, porque eu vejo como eu acho que a arquitetura, nesse contexto, ela se perde quando a gente fala sobre, tirando a padronização das coisas, mas quanto que a gente é ensinado a cuidar com questões como sustentabilidade, o uso dos materiais, o uso do material local também, né? E como isso acaba se perdendo para questões como o que vende mais, o que puxa mais para ser colocado na mídia, Sim, ou ser colocado como o ponto-chave do que é arquitetura, porque eu acho que da década de 50 para cá, quando começa a arquitetura moderna e o uso dos novos materiais, o uso da tecnologia, eu acho que isso vai se perdendo para o que para a sociedade é melhor. Certos pontos da sociedade, como manter certas tradições, cuidar da população que não tem tanto acesso a esse tipo de serviço, porque
muitas construções estão sendo feitas de forma irregular, e isso é ruim para se sediar, tipo, lugares. Tipo, eu imagino que a cidade de Belém tenha a capacidade para sediar um evento desse tamanho, por tudo que exige o contexto histórico de lá. Eu não sei, eu não vou entrar nessa seara, né, de ter ou não ter condições, porque eu acho que todo mundo Uhum. deveria ou poderia ter. O que me preocupa nessa questão é que a gente foge exatamente disso que você falou, de atender as pessoas, de trabalhar com as pessoas, de Uhum. trabalhar com uma arquitetura para as pessoas, para trabalhar com uma questão de materiais, tecnologias, e muitas vezes isso vai se afastando cada vez mais da própria sociedade. Isso que você falou, existem muitas construções irregulares. Segundo uma pesquisa, eu não me recordo de que ano, tá? Mas eu não sei se é 2015 ou 2016, mas foi uma pesquisa feita logo após a Copa, antes das Olimpíadas, tá? 80% das construções brasileiras são construídas por não profissionais Uhum. habilitados. Então, são as construções feitas pelo seu José, pelo seu João, e só 20% das obras brasileiras são feitas por profissionais habilitados. Certo. Sendo desses 20%, a maioria não é feita por arquitetos. Uhum. Tá? E aí a gente entra num outro universo. Nós temos, em Curitiba atualmente, são 15, se não me engano, 15 ou 16 escolas de arquitetura e urbanismo. Federal, TFPR e as particulares. Se não me engano, são 15 cursos de arquitetura e urbanismo. Onde estão esses arquitetos quando eles se formam? Uhum. Porque uma das coisas que também me incomoda é que nós temos uma construção, né? A construção civil em Curitiba, ela é muito forte, ela é muito veloz, por assim dizer, Sim, né? sim. Porque você está sempre construindo, mas quando a gente observa a construção, a gente nunca olha, nossa, quem fez esse edifício? Quem construiu? De quem é o Uhum. projeto? Sim, sim. A gente liga diretamente à Sim. construtora e não ao nome do arquiteto. Então, isso já diz muito sobre o que a sociedade vê das pessoas. Uhum. E aí você tem 15 escolas que estão formando arquitetos, mas você não vê esses arquitetos atuando nessa faixa do mercado que nós estamos falando. Uhum. Você vê arquitetos trabalhando com uma questão com a urbanidade, você vê arquitetos trabalhando com paisagismo, você vê Sim, sim. arquitetos, muitos arquitetos trabalhando com planejamento urbano, que eu acho excelente, porque a gente, né, precisa muito para as nossas cidades, mas você vê poucos arquitetos na construção. E você vê muitos arquitetos trabalhando com interiores. Sim, sim. E isso é verdade. Eu acho que a arquitetura fugiu de arquitetura e virou mais sobre design de interiores. Quando eu olho. Quantas pessoas entram no curso com essa visão de arquitetura? Você que É, é professora, quantas pessoas você já viu que entra com, vou fazer um interior aqui para um quarto, para uma sala? perdão. Não? É, a gente vê e principalmente eu que estou 15 anos como professora, entre instituições federais e privadas, a gente vê o aluno com um engajamento muito grande na faculdade. E depois que ele sai da faculdade, esse engajamento ele fica em poucos. Muitos acabam esvaindo, né, e indo para outros campos. Uma grande maioria vai trabalhar com interiores, uma grande maioria mesmo, um percentual mais de 50%, mais de 60%, eu diria. E muitos entram naquele esquema bom, eu vou me especializar em algo, eu já entro no mestrado, aí eu vou fazer um Uhum. doutorado, e acabam depois, eventualmente, voltando para a academia para dar aula. Mas isso, né, que a gente fala dessa, dessa atuação, né, Uhum. dos arquitetos, você vê que uma grande maioria na faculdade não quer atuar com interiores porque não gosta. E eu já vi muitos alunos, muitos, não foram nenhum, nem dois, vários. Eu gosto mais de urbanismo, eu gosto mais de Uhum. arquitetura social, eu vou trabalhar
e com programas sociais. Passa 2, 3 anos da formatura e eu vejo a pessoa está na casa cor, a pessoa está nada contra, em hipótese alguma, nada contra. Acho maravilhoso, inclusive, mas por que desvinculou tanto? O que aconteceu? Sim. O que houve que isso desvinculou? E é exatamente aquilo. Nós, dentro da faculdade, criamos uma ilha, uma bolha, que depois ela não se traduz no dia a dia do trabalho Uhum. e fica muito longe. E, obviamente, eu disse, né? As pessoas têm boletos para pagar, as pessoas Sim, têm que sim. viver e está muito fora, né? Está muito além daquilo que a gente está trabalhando. Então, isso é uma coisa que deixa a gente pensativo nesse sentido. Sim, sim. Até que ponto que a gente está trabalhando dentro das faculdades está se traduzindo em arquitetura para as cidades. Uhum. Você comentou, isso agora me fez pensar sobre o próprio curso que a gente está fazendo, porque você acha que existe algum momento no curso que faz esse divisor de águas, que faz a gente escolher esse lado, ou acabar depois que se forma tendendo a olhar, o mercado puxa para interiores mesmo, e a gente tem que ir. Eu não sei se existe um divisor de águas no curso, mas como o curso ele te dá uma gama muito ampla, né? Você acaba vendo muitas coisas e você tem uma infinidade de opções de atuação, que muitas vezes depois que você termina o curso, o próprio direcionamento da tua carreira Uhum. acaba chegando nesse ponto. Eu, por exemplo, eu trabalhei muito com arquitetura residencial, logo que eu me formei, né? Projetos realmente de casas residenciais. Depois eu fui embora para a Europa e trabalhei com interiores, mas não como interiores como a gente trabalha aqui. Eu trabalhei com arquitetura de interiores, que é uma coisa um pouco diferente, né? Que envolve são projetos muito grandes de arquitetura de interiores. E quando eu voltei, que eu vim morar em Curitiba, eu acabei construindo edifícios. Então, É uma boa diferença, é né? uma Tipo, diferença. Metragem quadrada não tanto, porque eu trabalhei com metragem quadrada muito grande na Europa. Uhum. Mas do tipo de construção, do tipo Sim. de arquitetura produzida é muito diferente. Mas eu sempre soube, e isso é uma coisa interessante, eu sempre soube que eu não conseguiria trabalhar com urbanismo porque eu sou muito prática e eu quero ver as Uhum. coisas. E o urbanismo, ele te exige mais planejamento e as coisas são um pouco mais lentas no Uhum. sentido de que é o planejamento, você trabalha em órgão público, né? Existe todo um sistema burocrático de segmento e eu sou muito ansiosa, eu não conseguiria trabalhar, Sim, sim. apesar de ser apaixonada por análise de cidades, por trabalho com cidade. E também acabei entrando numa outra verve, que é a questão, né, do patrimônio, Sim. né? Quando eu voltei para o Brasil. E nunca trabalhei com patrimônio na Espanha. Depois fui trabalhar com patrimônio na Itália. Então, são coisas que a carreira ela te abre um leque muito Uhum. grande. Mas, às vezes, você olha e vê que as pessoas ficam extremamente restritas a um Uhum. caminho É uma só área só que tem. e talvez não por necessidade, mas talvez por uma falta de reconhecimento da profissão perante a sociedade, talvez. Mas volto a dizer, não Ah, é culpa da sociedade, talvez a culpa seja nossa por não demonstrar para a sociedade a importância que a nossa da profissão tem. arquitetura, assim, do quanto que porque assim, quando você fala desse leque que abre, você falou de diversas áreas que um arquiteto atua e principalmente o quanto que ele impacta a sociedade em cada uma dessas Sim, áreas. Então, mostra o quanto que a nossa profissão ela é muito importante e ela acaba sendo colocada em segundo plano por causa da forma como ela é mostrada. É interessante ver isso porque quando o Emanuel veio aqui, a gente conversou com ele, a gente falou bastante de patrimônio e é interessante ver o quanto que algumas coisas acabam sendo menos valorizadas que outras, e isso às vezes a gente devia ter mais, como é que pode dizer, não é peito, mas mais presença para mostrar o quanto que a gente tem essa importância para a sociedade. Porque eu imagino quantos arquitetos hoje que estão mudando
não vou falar drasticamente, mas mudando aos poucos a forma como a cidade funciona, as melhorias dela, Sim, o quanto que isso vai fazer para o futuro, não só da nossa profissão, mas das pessoas que vão utilizar, porque a gente faz arquitetura para as pessoas, não é necessariamente para a gente ou para alguém que a gente contrata. A gente está fazendo para um bem geral da população, né? Assim, por assim dizer. Parece meio saudosista falar assim, mas não é a minha intenção. não, mas tá, tem uma questão aí, né? A gente faz projeto para as pessoas, a gente faz projeto para a cidade. Então, a gente projeta arquitetura, mas a gente constrói cidades, Sim. né? Então, você projeta arquitetura, mas a tua arquitetura, ela vai fazer parte da cidade. E dependendo de como você projetar, ela vai impactar quem está caminhando na rua, quem está circulando pela cidade, quem está observando, né? Então, Uhum. você acaba impactando positivamente, negativamente, ou como quer que seja, a vida das pessoas no dia a Sim, dia. sim. É interessante porque eu sempre uso, eu acho que eu usei esse exemplo para Manaus, mas não lembro. É tipo você passar ali no centro e você vê o passo, que ele é bem, ele destoa do resto da posição dele no centro. E eu acho que, eu não digo que, por exemplo, o revivalismo, ele tem que ser aplicado na cidade inteira. Eu estava pensando nisso antes de vir para cá. Tipo, você não pode jogar, por exemplo, uma arquitetura de Florença para Curitiba. Vai ficar Não descaracterizado. tem nada a ver com a cultura, não Ex- tem nada a ver com a população, com o clima, com a história, com a Sim. trajetória. E muitas vezes a gente se perde um pouco na trajetória querendo importar coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo Uhum. que está super latente. É sair final de semana com o cachorro para passear, aí no final, na esquina da minha casa tem um enorme de um, ai, não é outdoor, é um tapume, Uhum. é de uma construtora anunciando um edifício com a marca Pininfarina italiana. Eu tive 3 mini AVC, quase morri, entendeu? Porque, para começo de conversa, Pininfarina para mim é cafona. Então já vamos do princípio, é cafona. E aí você Uhum. importa um projeto de uma construtora de algo que tem uma marca italiana, Pininfarina, se não me engano, é de carro, eu acho marca de carro, não sei. Agora eu não vou saber responder também, mas pode ser que Enfim, seja. mas que está construindo em Fortaleza, acho que até em Balneário Camboriú, Itajaí, o que quer que seja, Uhum. né, com uma estética que não é nossa, uma estética futurista, né, uma Uhum. estética inovadora, diferente, arrojada, sempre as Você meio que mesmas está vendendo, palavras. né, o projeto. Assim, Mas é uma venda, né, a que custo, né? É uma venda, um apartamento muito grande, de milhões, enfim, etc e tal. E aí, justo o que você falou. Aí você vai no centro, e aí você tem uma arquitetura que conta um pouco a tua história. Aí, hoje, inclusive, fui no centro pela manhã, e eu gosto de ficar observando as coisas. Nossa, o que que era aqui, como que era, o sim, que que sim. foi mudando, né? E o centro ele é muito rico nesses exemplos. Mas chega um ponto em que existe um abandono do centro para as pessoas morarem na periferia, agora tem uma recuperação, é uma tentativa de recuperação do centro, então as cidades elas são cíclicas Sim, e a sim. arquitetura tem que acompanhar Uhum. isso, mas a arquitetura não pode esquecer dessa essência, né? Como que ela é feita e para quem que ela é feita. Sim. Então Também, essa é a grande questão. e também não dá para só fazer ela de qualquer jeito para, sei lá, vender um produto, só para vender uma ideia que está sendo colocada lá. Aliás, porque a gente pega o centro e o centro ele é muito singular, porque ele, ao mesmo tempo que ele é vivo, ele também é meio morto, de A certa partir das forma. 7 horas da noite ele é Ah, não, completamente isso morto. daí é. Não piso lá no centro esses horários. Óbvio. Mas, Então, mas por quê? porque tem toda uma Porque ele questão. foi esvaziado, Exatamente. Existe porque um. ninguém mais mora lá, Uhum, porque não tem mais ninguém lá, porque se você fizer alguma coisa, as pessoas vão, não vão, será uhum, que vão? Então, uma série de coisas que a gente acaba olhando e vê que o que nós estamos, né? Existe um livro que eu gosto muito, eu não sei onde está esse livro, mas eu sei que eu tenho ele na minha casa, que é Você é aquilo que você come. Acho maravilhoso esse livro, acho sensacional. Na realidade, eu roubei, literalmente, eu peguei emprestado de um amigo meu, nunca mais devolvi,
E o livro ele é muito interessante porque ele foi escrito por alguém vegetariano, vegano, alguma coisa dessas, mas ele tem alguns pontos muito interessantes, né, de um reflexo de você é aquilo que você come. Uhum. E eu trouxe isso para a arquitetura. Você vive do jeito que você constrói. Então a Uhum. gente constrói do jeito que a gente vive. Então a gente está construindo, o que que a gente faz? Casa em condomínio. Então a casa em condomínio, você tem ela dentro do condomínio, porque o condomínio ele é murado, porque você tem um muro, porque você está dentro do condomínio, porque você está Uhum. protegido e ali não tem perigo. E as crianças podem brincar até as 10 da noite, que não tem perigo. É muito medieval, isso é Sim. medievo. Isso é medievo Fizeram um total. Google ali. É um burgo, né? Você está murado, tem o castelo, tem o rei, que é o síndico, né? Que é o dono, né? Aí você paga o imposto para o rei, porque é o síndico, você paga o condomínio e você vive ali naquele núcleo. Uhum. Então é isso que a gente está vivendo. Se você não vive ali, você faz o quê? Você vive numa casa e aí você coloca grade até na janela do banheiro, a famosa 60 Sim. por 60, né? E você vive numa prisão. Você criou o teu próprio, né, Carandiru. Vocês não conhecem o Carandiru, A gente vocês, conhece. A gente vocês já conhece. não existia mais. Então você faz da tua casa o teu Carandiru. Então você se prende para se Sim. proteger. Então você constrói como você vive. Então você vive com medo, Uhum. você vive tendo que se fechar como um gueto e você não dá a oportunidade das coisas mudarem. E as pessoas vão associando que a arquitetura é isso. E aí, quando você tenta quebrar esse ciclo, quebrar esse ritmo, fica diferente porque as pessoas estranham. Uhum. E as pessoas aí, elas ficam pensando, não, mas eu só queria um desenho de uma planta. Eu acho lindo, logo que eu me formei era bem isso, né? Mas você cobra tudo isso para fazer um desenho, mas é só um desenho. Não, não é um desenho. Mas como que eu vou te explicar? Eu acho que eu acabei dando aula por causa disso, porque eu explicava muito para cliente, eu explicava para as pessoas. Eu digo, bom, vou acabar dando aula porque eu tenho que explicar. Então, é uma coisa que é inerente, talvez, à minha personalidade, tentar explicar e Uhum. tentar levar isso. Olha, a arquitetura não é só isso, é bem mais do que isso. Né? Todas as Uhum. vezes que a gente vai num lugar, que a gente olha, né? A maneira como você escolheu o piso que você está colocando, o piso da própria calçada, né? E aí eu vi um outro, não sei se era um post no Instagram, que alguém comparava, por que as nossas calçadas não são como as calçadas da Europa e as nossas calçadas são todas quebradas e tal? Uhum. Por uma simples razão, que desde a década de 90, e desde antes, inclusive, Uhum. quem faz a calçada é o proprietário do lote. Então, ele é responsável pela calçada. Só que a padronização dessas calçadas, principalmente Curitiba, ela só vem na década de 90. Uhum. Então, tudo que é antes de 1996, digamos assim, a pessoa fazia a calçada como ela queria. Uhum. O que deu, sobrou dinheiro, eu vou botar calçada. Se eu quiser botar porcelanato, eu vou botar porcelanato. E se o tio fulano escorregou na frente da minha casa, caiu e se quebrou, o problema não é meu. Né? Entendeu? Sim. Mas aí vem a padronização. E a padronização te diz que você tem que usar paralelepípedo, que você tem que ter uma parte de jardinamento, você tem que Uhum. ter uma parte que você dedica para poste, para a questão da fiação, e aí no meio você tem um paralelepípedo, e aí alguém olha assim, mas eu continuo vendo lá no meu bairro o porcelanato. Sim, meu anjo, porque você não pode voltar lá no cara que construiu a casa dele na Uhum. década de 80 e dizer para ele, querido, agora você tem que mudar. Não, ele não vai. O dele é anterior. Sim, não vai mudar. E ele não tem obrigação nenhuma, porque o dele é anterior a Sim, essa sim. padronização. Então, é o tipo de coisa que não existe, né? Primeiro que não dá para comparar, né? Por que a nossa cidade é assim? E segundo, né, para você ter uma padronização, olha o tamanho das nossas cidades, olha o tamanho de Curitiba, olha a quantidade de habitantes que a Teria que gente ser tem. toda uma reforma inteira na cidade para fazer esse tipo de coisa. Isso hoje em dia não E cabe. também inviável, né? Não tem como. Totalmente inviável. Mas aí essa questão, você até comentou, me dá um medo, porque eu lembro lá em casa que tem as grades lá na janela. É um apartamento ainda, então não sei qual o tanto medo que tem lá, mas
tem essa descaracterização de se olhar uma coisa que na lógica é para ser normal, como, sei lá, uma casa que não tem muro. Você vê ela, você vê um monte de muro e tem um espaço, assim, que você poderia entrar, que tem uma área livre. Você- É o famoso recuo de ajardinamento, né? Que você tem o recuo de sim, ajardinamento e que o recuo de ajardinamento fica a calçada e um muro gigante e o que tem lá na casa é para trás. É estranho porque é estranho. muito difícil alguém não fazer Uhum, por questões de segurança, mas você teria como modificar isso com certeza, pensando, é para isso que a gente está aqui, sim. para isso que o arquiteto tem que pensar, né? Como mitigar isso, como criar uma diferença, como uma série de coisas. Uhum. Então, é louco ver isso sobre as cidades. Daí entra aquilo lá que eu ia comentar com você sobre a arquitetura hostil, que a gente, em vez de estar focando nisso, de trazer a cidade um pouco mais inclusa para todo mundo, essa coisa, a gente vai lá e coloca uma taxinha no chão para a pessoa não deitar, por Não, não exemplo. pode deitar, não pode Não sentar, não sentar, faz um banco pode. com contorno Não, por cima. a arquitetura hostil aí já é um outro tema que abrange é, é, uma outra, uma vertente Uhum. que é o seguinte: cada vez mais você tem pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos, né? A gente pega São Paulo, a gente pega Belo Horizonte, Rio, né? Curitiba, Porto Alegre, os grandes centros urbanos que, né, as pessoas que não têm onde ficar, que não têm casa, enfim, né? Não vou nem citar exemplo de Minhocão, senão a Uhum. gente pode ficar aqui horas falando, mas evitar que as pessoas fiquem nesse local. Então, ao invés de pensar, poxa, o que que eu vou fazer para essas pessoas? Como eu vou dar condições para que essas pessoas possam morar em algum Uhum. lugar, um abrigo? Não, o que que eu faço? Eu vou resolver o problema, mas eu vou resolver o problema do jeito que eu sei, Sim. né? Que eu amo aquele vídeo do cara que vai fazer o que ele vai tem esses memes que tem a água que está saindo do tubo e o cara vem e tapa com uma fita. Ah, sim, Adoro, sim. adoro. Então, a gente faz isso. A gente, não, então, como que eu vou resolver? Para o cara não ficar embaixo do minhocão, para o cara não deitar na frente do banco. Coloco taxinha, olha só. Uhum. Coloco taxinha, eu coloco taxinha no banco, eu coloco. Mas, assim, pensar em. E se a gente construir um abrigo em um terreno público Sim, e que sim. a prefeitura possa fazer alguma coisa e que as pessoas possam criar, né, locais para que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade fiquem acomodadas. Sim, Não, isso dá muito trabalho. E isso envolve sim. dinheiro. O que que é mais fácil? O que é mais fácil? Uhum. O cara que é o dono do banco, o cara que é o dono da loja, o cara que bota a taxinha, bota ganchinho e tá tudo resolvido. Então você coloca o tape para a água não vazar, Sim, para água não vazar e e fica ótimo. isso vai contra o que a gente meio que propõe, né? Porque a gente meio que estuda Vai desde sempre. totalmente contra o que Sim, a gente fala dentro da faculdade. sim. É interessante como tem um monte de programa do governo. É que assim, não dá para culpar só o governo por causa disso, porque existe toda uma questão até meio preconceituosa da sociedade em volta disso. Que eu imagino que tem gente que não aprova esse tipo de coisa. Talvez só o dono do banco que só quer Talvez resolver o o dono do problema banco, o dele. dono da loja, porque ninguém ajudou ele teve que Sim, resolver sozinho, sozinho. então ele não perguntou para ninguém, então ele foi lá e colocou as taxinhas. Sim, E ele colocou. E muitas vezes, vou te dizer, são órgãos até públicos que fazem isso em praças, em parques, para não ter essa incomodação. daí a gente vira mais política, falar por que que eles preferem isso do que fazer um abrigo, né? Eles gastam dinheiro em fazer um mobiliário único, errado, do que focar em fazer um abrigo, Eu sempre mudar digo isso. que arquitetos que gostam de planejamento, eles têm que estar em uma seara, em uma esfera Uhum, pública e política, justamente porque nós temos essa intensidade para fazer projetos, né, para pensar e planejar uhum. cidades, e que eu acredito que deveria ser, assim, extremamente importante isso. Eu acho que tinha que ter uma importância maior esse tipo de coisa, porque, querendo ou não, é onde a gente vai ficar, é onde a gente convive. Então, se você traz uma cidade que não tem o conforto, a segurança,
isso, na verdade, tira as pessoas do lugar. A gente falou do centro. O centro tem um pouco dessa característica. Tem gente que não vai em tal horário no centro porque acha que é perigoso, acha que pode acontecer alguma coisa. E, ao mesmo tempo, vai porque é um lugar que é mais tranquilo para ela. Então, Sim, então, tem toda essa questão da forma como você vive também na cidade. Porque, porque eu imagino, alguém que vive em São Paulo tem que estar muito acostumado com como é a cidade de São Paulo, viver naquela selva de pedra lá, porque eu adoro. eu gosto um pouco. Eu gosto do centro para esse tipo de coisa. Quando você sai do centro e vai para, sei lá, um campo comprido da vida, é muito diferente uma coisa da outra. Eu moro, né, no Campo Comprido e eu sinto falta da urbanidade da cidade. Uhum. Eu sinto falta da urbanidade, de poder caminhar, de poder fazer todas as coisas a pé, sem precisar de um carro, né? Inclusive, eu tenho horror, né? Se eu pudesse dobrar o carro, em cada lugar que eu chegasse, dobrar e colocar, né? Ter aquele coisinha Assim, dorme-formiga guardar. que diminui e coloca dentro do bolso, eu não teria problema. Mas como não tem isso, me incomoda horrores se eu tenho que ir em algum lugar de carro. Uhum. Eu prefiro não ir. Isso também é um problema, né? A utilização do trânsito, ficar no trânsito em vez de você usar uma bicicleta ou ir a pé. Esses dias mas aí a gente vai entrando em questões que vão ficando cada vez mais, né? O leque vai cada vez abrindo mais. Esses dias eu fui num happy hour e era próximo ali da Praça Osório. E a Uhum. primeira coisa que eu pensei, vou de ônibus, porque se eu Sim. saio da minha casa, eu pego o vermelhão, eu desço, nossa, na ida lindo, maravilhoso, né? Vou sentadinha ali com meu fone de ouvido, Uhum. olhando a cidade, que lindo, maravilhoso. Na volta, era um happy hour, né? É. Na volta, eu voltei exatamente a hora que estava todo mundo voltando. A Uhum. fila no tubo, ela dava a volta, quase chegava na Praça Osório. Nossa. Quando eu entrei no tubo, eu pensei, eu não vou entrar, não, eu vou ficar aqui. Esperar outro. Esperar outro. Eu esperei 4. Eu fiquei parada dentro do tubo, esperando aquele povo entrar e sair, entrar e sair. No quarto, quinto ônibus, Sei. ele veio vazio e eu entrei e fui sentada até em casa. Mas aí a gente entra no problema. O transporte, Uhum. né, urbano está defasado. Então, são várias coisas e que estão dentro da nossa atuação. Mas é que daí também são coisas que a longo prazo vão ter que ser arrumadas, né? Principalmente essa questão do transporte A público. longo prazo, quando? Esse é um problema. O transporte é o mesmo desde 1992, quando a cidade tinha menos de 800 mil habitantes, agora a gente tem 1.900.000. E o transporte Sim, é o mesmo. é o mesmo. Eu nem sei quantas linhas foram criadas pós colocarem os Muito, ônibus. muito poucas, eu não tenho essa noção. Deve ter sido bastante. O que eu estou dizendo é que a frota. É que, é que tem muita gente usando também, por exemplo, os biarticulados, que é o principal meio de transporte, né? Então, ele vai estar sempre socado. Não tem como não pegar um Mas eu vermelho. sempre digo que a pessoa que diz que o sistema de transporte funciona muito bem, ela nunca andou no Inter 2 às 7 da Ah, noite, sim. Isso eu já nem no peguei. Interbairros à 1h30 da tarde. Nunca. Não, eles vêm. É que é E muita muito gente, menos no né? Centenário Campo Comprido às 7 da manhã. Tá, isso aí eu não peguei às 7 da manhã. Aham. Experimente. Experimente e depois você me Vou conta. anotar, vou vir aqui. Na próxima vez a gente vai falar disso aí. Experimenta e me conta. Mas aí vai precisar de muita gente envolvida, né? Eu acho que tem De menos novo, gente. são 15 Sim. cursos de arquitetura E na ninguém. cidade. Pô, e aí eu venho e penso, é questão do curso apresentar isso para as pessoas ou elas irem atrás? Porque É questão do aqui, arquiteto. ir atrás. Exatamente. E aí é que vem lá no início, quando eu falei. Uhum. Não é culpa da sociedade, é culpa da gente que não demonstra para a sociedade a importância do que a gente faz e de quem nós somos profissionalmente. Que aí a sociedade, como que ela vai adivinhar? Né? Uhum. Não é uma mágica, não é nossa, eu tenho aqui né, uma cartola que eu tiro com ele, vou tirar o arquiteto daqui, ele vai resolver o Ele vai problema. resolver A pessoa tudo, não né? Princípio. sabe. Uhum. A pessoa mal sabe o que a gente faz. Mal sabe o que a gente faz. Eu tenho uma amiga que ela é médica, uma amicíssima minha, e nós moramos juntos uma época lá na Espanha. Uhum. E um dia ela falou assim, nossa, eu acho tão legal o que vocês fazem, eu acho lindo, né? Esse trabalho de vocês, de arquitetura, deve ser tão legal, né? Deve ser uma delícia trabalhar com isso, o dia a dia de vocês. Eu fiquei olhando para ela assim, sério? Tão sério mesmo? E aí eu disse, falando, vamos fazer o seguinte, você vai lá no escritório, eu trabalho no escritório
médio porte, Sim. escritório, tomar um café um dia para você ver como é que é. Porque eu acho que ela pensou que, sei lá, a gente pegava aqueles livrinhos do Bob Goods e ficava pintando o dia inteiro. E aí ela foi no escritório, e bem na época a gente estava terminando uma obra que era de 2.500 metros quadrados, e tínhamos mais 2 obras grandes na praia. E a gente fazia gestão de obra, fazia gerenciamento, né? Então aquilo era telefone o dia inteiro, era coisa chegando, coisa que vai. E ela chegou com um café achando que a gente ia sentar, tomar café. E só um pouquinho, uma gritava do telefone e a outra anotava um negócio. Não, e agora? Não, tem um caminhão que está chegando. Ah, tem um caminhão que precisa passar na fronteira da Espanha com a França, tá liberado, não sei o quê. E a gente fazendo tudo isso, ela olhou, ficou uns 15 minutos e disse, me desculpa, eu não sabia que isso aqui era uma loucura, assim, vocês estão completamente loucas, estressadas, gritando o tempo inteiro. Eu digo, pois então, não é que a gente esteja louco, estressado, gritando o tempo inteiro, mas é que eu tenho 2 caminhões que tem que passar na fronteira da Espanha para a França, porque a gente está fazendo uma obra lá, eu tenho que liberar o pedido, eu tenho que liberar tudo que está dentro desse caminhão, esse caminhão tem que chegar ainda de manhã, porque senão a gente vai. Então, ela não tinha esse conhecimento, né? E uma vez que ela entendeu que não é, que era um trabalho não só de projeto, mas era um trabalho de gestão, era um trabalho de organização, era um trabalho assim super extensivo, ela disse, nossa, não é brinquedo que vocês. Sim. Então, muitas vezes as pessoas não têm culpa, é que a gente não demonstra para a sociedade a importância do que a gente faz. E isso eu estou falando de obra, mas também tem toda uma questão paisagística, topográfica, questão de cenário, né? A questão da luminotécnica, né? Que as pessoas, que eu acho assim um absurdo toda vez que eu vejo em Instagram, luz branca, luz amarela, gente, não menos, por favor, né? Que é uma questão que envolve cálculo, envolve uma série Muito resumido, né, a forma como as pessoas olham para esse tipo de coisa. Você vai ver luminotécnica, é uma coisa super trabalhosa, que Sim. você tem que pensar, você tem que desenvolver, você tem que raciocinar, você tem que calcular, você tem que ver qual é a distância que vai estar, o ponto que você está iluminando, qual é o material que você está iluminando, se é claro, se é escuro, uma série de coisas. Então, não é mole. Não, eu ia perguntar o quanto que a gente é desvalorizado dessa forma. Eu digo, tipo, resumido a projeto. Quantas pessoas que. Eu imagino que você tem muito caso de gente que. Na verdade, você já contou caso de gente que foi, tipo, eu não vou usar o termo sem noção, mas. Mas pode usar. Mas foram sem noção. De não saber exatamente o que é. Qual é o complexo que a gente faz? O quão é complexo, sei lá, tem um escritório, toda a logística disso. Nossa, toda a logística de ter um escritório desgastante que é você envolver, você ter uma empresa, você ter um CNPJ de arquitetura, quando você faz, você lhe dá RRT do CAL, o que que você faz, porque é uma atribuição do teu serviço, você fazer uma gestão de um escritório, que não é uma coisa nada fácil, né? Então você tem que ter um contador que te ajude nisso, né? Inclusive meu contador é ótimo. Então, uma série de coisas que muitas vezes a faculdade também não te prepara, porque tanto assunto na faculdade que você não tá preparado para isso. E coisas que você precisa conversar, e coisas que você precisa ficar atento, e é patrimônio que vai sendo destruído porque ninguém valorizou, e por que que não valorizaram antes, o que que tinha acontecido, o que que aconteceu que ninguém valorizou. Então, tem um caso, eu não sei se estamos de horário ainda, porque eu sigo falando. Você pode terminar esse ponto, a gente dá uma segurada. Não, porque senão Senão a gente vai longe mesmo. a gente vai longe. Então, tem um caso que aconteceu, acho que talvez ali entre 2020 e 2021, a gente estava naqueles picos, né, da Da pandemia. pandemia. É uma casa que era uma casa histórica, e a casa foi destruída da noite para o dia. E foi demolida porque ia ter uma farmácia, não era aqui em Curitiba. E, infelizmente, eu não sei como, eu acabei me envolvendo nesse processo todo. E me culpo até hoje por ter me metido num assunto no qual eu não era chamada. Não fui chamada, inclusive, porque já tinham começado a demolir a casa, porque ia ter a farmácia e tal.
E aí eu disse, não, gente, mas é que não pode. O que aconteceu? Uhum. Bom, aconteceu que a família não podia mais pagar IPTU, etc e tal, achou por bem vender e fez um negócio com farmácia, e aí eu demoli, e aí a cidade inteira falou que não, e eu acabei escrevendo um artigo, Aham. e aí juntou gente, e vamos fazer uma nota de repúdio, e alguém decidiu então que não poderiam demolir a casa. Antes, ela já estava sendo demolida Ela já estava sendo nesse demolida. momento. E aí, para a demolição, por uma notificação extrajudicial, a farmácia sai do negócio, a casa não foi nem demolida, nem a farmácia existiu, Ficou só pela metade? ficou pela metade aquela coisa, e aí ficou um tapume na cidade, e eu acabei levando a culpa que o negócio não saiu, Nossa. entendeu? Porque, só que quando na realidade a única coisa que eu queria era, faz a farmácia na casa. Justo. Era a única coisa, faz a farmácia na casa, conta a história, né? Como tem tantas aqui em Uhum. Curitiba, tem várias inclusive, conta a história e aproveita o patrimônio. Era a Manter o única coisa que eu patrimônio queria. e Era a só única renovar coisa que eu queria. assim. Mas deu tudo errado. Bom, Às que vezes pena. acontece. Essa é muito triste. Que bom que não foi aqui, mas é triste do mesmo jeito. Mas é isso, gente. Obrigado, professora Rita, por Não, eu vir que aqui. agradeço pela Não, conversa. Posso voltar sempre, porque o papo vai. Eu nem vi, a gente, realmente, eu não vi o tempo a gente passar. aceita que volte, porque a gente gosta muito e queremos mais conteúdo aqui, principalmente de arquitetura. Então, obrigado, gente. Obrigado por todo mundo que assistiu. Até a próxima. E aí, pessoal, valeu por assistir mais esse episódio com a gente aqui. Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook agora, @na.ondadocampus. Valeu, até a próxima.